Olá, eu sou Austéclínio Lopes de Farias, compositor da peça Poltergeist para flauta solo, tocada aqui pela intérprete Vanessa Maria André. O propósito dessa comunicação é justamente partilhar e detalhar o processo de interpenetração entre o polo conceitual, isto é, as projeções teóricas, aquilo que diz respeito maiormente à dimensão projetiva da partitura, das intenções puras, das planificações, e o polo material, as singularidades e as contingências que essas projeções encontram ao se atualizarem por meio de trocas com o instrumentista, de atualização em cima do instrumento, em última instância, quando elas saem do papel. Podemos identificar aqui três polos, três ângulos de um mesmo movimento. O polo ideal, o polo matérico, e um terceiro polo que eu gostaria de identificar, tomando emprestado de Couchot, como o polo imagético, que é aquilo que nasce do contato entre o sujeito e o objeto. Essas imagens podem ser entendidas como referências bibliográficas que tanto se associam a ideias previamente sedimentadas quanto podem despertar ideias inéditas. Podem auxiliar, tanto inspirar uma pesquisa. A imagem reside aqui precisamente entre as esferas ideais e matéricas, então ela é, por consequência, uma percepção extraída de uma ocorrência externa. É a memória de um choque entre os dois polos e os predicados que nascem desse choque. Por mais que esses polos sejam de ordens distintas, todos se contaminam e se confundem uns com os outros ao decorrer de todo o processo composicional. E o propósito maior dessa comunicação é elaborar sobre essa contaminação. Talvez seja produtivo iniciar essa comunicação justamente pelo polo imagético, que pode ser resumido em duas imagens centrais. A primeira se trata da noção de involução do Rios de Four. O compositor e filósofo francês, ao investigar os desdobramentos da música ocidental escrita no século XX, em seu texto intitulado O Artifício da Escrita na Música Ocidental, observa que por volta de 1908 ocorre uma síntese de um longo e paulatino processo que teve início por volta do ano 1000 e que de certa forma oficializa a Ars Nova. Tal síntese que o 20º século testemunhará se trata da cristalização de uma operação que busca, segundo Dufour, constituir internamente relações que têm o caráter de um ato espacializador. Isso é dizer que a música escrita ocidental se tornará propriamente uma arte da escrita, ou seja, uma arte que assume como material tão central quanto o som justamente o papel, a potencialidade que o espaço gráfico possui em articular relações sintéticas, elaborar normas operativas e criar autômatos que se caracterizam centralmente pela sua relativa indiferença e independência aos materiais que não podem ser contemplados pela sua representação gráfica. Não à toa Dufour colocará que a transcrição, justamente uma operação que realoca uma relação de um fenômeno sonoro para outro, transformando essa relação em um objeto abstrato, transcendente, abstraída de objetos concretos, como uma ferramenta característica da escrita. Porém, uma espécie de viravolta toma lugar na narrativa Dufourtiana. Justamente tal autonomia, tal independência que o plano projetivo do espaço gráfico sintetiza, paulatinamente afastará a música escrita de suas categorias privilegiadas, marcadas pela sua extensividade, pela capacidade de instalar instâncias aparentemente universais, como a altura e métrica. Na verdade, o progresso da autonomia da escrita, devido justamente à sua capacidade de transformar-se no próprio sistema de produção da obra, afrouxará aquilo que constitui o núcleo tradicional da música: harmonia, linearidade das vozes, ritmo, métrica. Paradoxalmente, aquilo que foi rejeitado na periferia pelo grafismo, polaridades dinâmicas, uso de timbres, qualidade de profundidade, textura, granularidade, densidade, plasticidade do som, adquiriu um caráter central na intimidade da estrutura. O grande paradoxo é: a centralização gráfica se desdobra na centralização do próprio som. Tal centralização de instâncias propriamente contingenciais do material não é própria da música escrita, como bem observa o teórico estadunidense Clement Greenberg. Ao meditar sobre obras de pintores como Mark Hofka ou Barnett Newman, Ed Reinhardt,
Greenberg percebe a maneira como a redução de instâncias figurativas, consequentemente a centralização da planaridade do suporte, opera como estratégia justamente para que a qualidade da tinta, sua luminosidade, sua transparência, sua densidade, sua opacidade, justamente as dimensões involutivas da pintura, tomem lugar. Tais estratégias visuais nos levam à nossa segunda imagem, Alfredo Volpi e sua maneira de amplificar o involutivo por meio de restrição, repetição e variação. A repetição e reiteração serão acionadas em sua obra como ferramentas articuladoras de um movimento duplo. Conforme a repetição abstrai a percepção das extensividades, direciona o olhar às intensividades. Refiro-me aqui ao uso de suas notórias bandeirinhas, que, conforme se repetem exaustivamente, descentralizam o olhar do contorno de tais figuras e, consequentemente, direcionam o receptor ao que constitui as figuras geométricas. Percebemos por meio da padronização de suas formas os diversos rastros de pinceladas cujas direcionalidades variam de bandeira para bandeira, ou a maneira com que a cor é quem articula o vai e vem, o push and pull, entre figura e fundo, em detrimento do desenho. Voltemos ao processo de escrita de Poltergeist, tendo em vista agora a interação entre visualidade, repetição e involução. Por uma parte considerável da construção de Poltergeist, busquei procedimentos que não se fundamentam estritamente no som, mas sim na centralidade da organização visual da partitura, ou seja, jogos com a topologia do papel. As direcionalidades visuais da notação foram utilizadas como um horizonte primeiro, buscando proporcionar a almejada centralização do involutivo, ou seja, das dimensões não macrofônicas, para tomar emprestado o termo de Grisé, da organização sonora, tais como o timbre, a textura e o gesto. Partindo da imagem da redução motívica de Volpi e com a instrumentação da peça já especificada, flauta solo, selecionei 2 motivos de Stravinsky, ambos derivados de trechos para flauta de suas 4 canções russas. Para deles, escolhi aquele que melhor suporta o que foram inicialmente 9 técnicas selecionadas. Desde já iniciou-se o processo de troca com a Vanessa. Enviei para ela ambos os motivos para testar qual melhor suportava as técnicas estipuladas. Nesse contexto, a noção de suportar significa simplesmente aprimorar a expressão das distinções entre as técnicas em questão, entregando-lhes primazia como elementos distintivos e de interconexão central entre os diversos momentos musicais. Inicialmente, foi fornecido à intérprete um esboço contendo os 2 motivos, sendo que cada um deles passou por 5 das 9 técnicas selecionadas. Após a troca de múltiplas gravações, selecionamos o primeiro motivo. A homogeneidade do primeiro motivo, um simples movimento ascendente, contribuiu para que seu conteúdo central fosse de fato suas diversas roupagens timbrísticas. Juntamente à seleção desse primeiro motivo, ocorreu um processo de troca acerca das técnicas estipuladas. Algumas delas, como voz, harmônicos, se diferenciavam minimamente de Fluttertongue e legato, respectivamente. Mas por meio da experimentação da Vanessa em cima do motivo selecionado, encontramos técnicas que não estavam dentre as estipuladas. Por exemplo, ataque duplo e sforzato entraram para a peça sem que fossem estipulados previamente ao nosso encontro, aos nossos ensaios. O próximo passo do processo consistiu na elaboração de variações rítmicas que permitissem a incorporação das técnicas que demandam uma adaptação do motivo stravinskiano, tangram, multifônico, glissando e sforzato. No domínio rítmico, o que ocorreu foi uma desaceleração do motivo principal, a fim de acomodar as particularidades mecânicas impostas ao instrumentista e ao instrumento por essas técnicas. O parâmetro harmônico também foi objeto de serialização. A partir dessa configuração, elaborei 5 modelos de projeções harmônicas distintos, cada um seguindo um processo próprio. A explanação minuciosa das particularidades de cada modelo harmônico excede o limite dessa comunicação, mas é relevante salientar que todas as projeções harmônicas compartilhavam de um elemento comum. Elas estavam restritas a no máximo 4 mudanças em relação à entidade harmônica anterior, sendo essas mudanças expressas por notas ou intervalos.
Esse procedimento proporciona a disponibilidade de uma escala de graus de distância em relação à configuração harmônica original do motivo extraído de Stravinsky, com a primeira variação sendo a mais próxima e a última a mais distante. A seleção da quinta variação ocorreu após uma audição conjunta das 5 projeções envolvendo a Vanessa. Após a consolidação da série tímbrica, tendo 9 possibilidades, rítmica tendo 6 e harmônica tendo 8, se deu uma etapa cujo sentido era majoritariamente visual, isto é, o preenchimento de uma forma da partitura. Eu adotei uma abordagem para preencher o restante da página de rascunhos que continham os 2 motivos inicialmente selecionados, restando nela 6 sistemas, nos quais tracei 4 compassos em cada um. A abordagem prosseguiu com a subdivisão de cada caixa ou compasso em 3 partes distintas, formando 3 subseções dentro de cada compasso. A primeira subseção correspondeu à técnica utilizada, a segunda, o padrão rítmico adotado, e por fim a terceira subseção trata da entidade harmônica. Dessa forma, consigo abrir espaço para um jogo visual no contexto da partitura musical. Através da utilização dos números que representavam as respectivas técnicas, ritmos e harmonias de cada série, foi possível criar direcionamentos diversos, no sentido vertical, horizontal ou diagonal. Esse procedimento se manifesta, sim, de forma audível, apresentando-se como uma multiplicidade de processualidades que se entrelaçam em torno de um único motivo musical. Em última instância, a transversalidade entre os processos seriais na pintura, como vistos em Volpe, e a utilização de processos combinatórios de elementos visuais, articulados pelo espaço gráfico da notação, é que a continuidade visual do símbolo se desdobra de maneira espalhada e irregular no tempo e na escuta. Da mesma maneira, o desdobramento temporal e o sonoro deste procedimento se assemelha a como um quadro de Volpe ou uma escultura de Amilcar é frequentemente rememorada pelo receptor como um acúmulo de ângulos e imagens de um mesmo objeto sobrepostos de maneira descontínua na memória. Finalmente, é justamente esse excesso que se desdobra a partir do encontro entre conceitualidade e materialidade, fenômeno sonoro, o elemento visual, que marca, segundo Dufour, a promessa do artifício da escrita, com seu limite, seu horizonte, sua promessa, sendo essa colisão justamente a escrita enquanto imagem.